Canal MB apresenta Batalha Espiritual na Mente. Diácono Newton. Mas veja bem, amados irmãos, que aqui quantas mentes há aqui? Eu acredito que aqui deve ter quantas pessoas para participar da Santa Ceia? Eu creio que quase todos vão participar. Quantas pessoas devem ter aqui? Chuta, irmãos. Eu tenho aqui umas 110 pessoas mais ou menos, né? Então podemos dizer que são 110 mentes pensando. 110 mentes pensando. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. Porém, nós que conhecemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele escreveu a igreja que estava ali em Laodiceia, não em Colossos. Ele diz: sejais, pois, do mesmo sentimento. E nós temos que lutar para ser do mesmo sentimento. Há divergência entre nós, amados irmãos, de entendimento. Há divergência de entendimento, da maneira de compreender uma coisa, da maneira de compreender outra. Mas nós temos que ter o mesmo sentimento. Essa palavra aqui, ela não é de particular interpretação. Eu leio da maneira que eu quero e interpreto, de maneira nenhuma. Eu tenho que ler, eu preciso entender, eu preciso compreender, principalmente aqueles que ministram a palavra de Deus. Ele tem que ter a responsabilidade do que ele está falando. Há certas mensagens, amados irmãos, há certos discernimentos da palavra de Deus que não ferem a doutrina, que não ferem o ensinamento, que não fere a doutrina de Cristo. Mas há determinados ensinamentos, e hoje está repleto em todas as denominações, quase todas elas, que fere a doutrina. Essa é perigosa, porque esse tal que cometeu tal erro vai ser chamado à responsabilidade naquele dia. Ele vai ser chamado à responsabilidade naquele dia. E ele é responsável pelaquela alma que talvez ficou confundida, não conseguiu entender, não conseguiu compreender e acabou desistindo de insistir nesse caminho que o Senhor nos propôs, que é um caminho de vida eterna. Então alguém pode ter uma dúvida: mas que mensagem pode ser essa? Não precisamos ir muito longe, vamos falar do adultério que já está em cima dos púlpitos, e que hoje é pregado, é ministrado como algo comum, algo normal dentro das igrejas. Eu falei das mentes, irmãos, por quê? Porque quantas mentes estão aqui que pensam separadamente, que raciocinam separadamente? Mas a maneira de eu raciocinar, a maneira de eu meditar, a maneira de eu entender que nós precisamos enquadrar dentro da palavra de Deus. Quantos aqui têm o costume, o hábito de meditar na palavra? Diz amém, Jesus? Amém. É preciso meditar. É preciso meditar, é preciso ter essa curiosidade. É certo que o Senhor preparou alguém para estar te alimentando. A palavra diz: quem é o servo bom e prudente, agora o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar a ração na ocasião certa, para dar o alimento na ocasião certa. É o que eu estou fazendo nesse momento, é o que o pastor faz quando está no púlpito ministrando a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que vivemos dias em que a doutrina está sofrendo, a doutrina de Cristo está sofrendo. Mas estamos dentro de uma congregação, reunidos na presença do Senhor, e como eu falei, de tantas mentes pensando de uma maneira, outras pensando de outra forma, e a gente vê como que a indiferença, ela está crescendo de uma maneira tão espantosa dentro das congregações. A indiferença, amados irmãos, ela está crescendo de uma maneira tão grotesca dentro das congregações, que está difícil você muitas das vezes olhar no rosto de uma pessoa, olhar no rosto do irmão, olhar no rosto da outra irmã. A mente já pensa que ele está jogando ponto para mim, está falando comigo, está falando dessa, não parece que fala tudo para mim. Irmãos amados, primeiro, que se estamos no cima do púlpito, nós estamos falando com quem está sentado aí. Eu mesmo tenho esse hábito de focar olho por olho. Por quê? Porque nós estamos aqui em cima. Então a gente olha cada face, olha cada rosto. Isso não quer dizer que estamos lançando palavras diretamente para você. Quantas vezes, amados irmãos, eu já ouvi a mensagem, essa mensagem é para mim. Não que eu estava enquadrado naquilo que a palavra está dizendo. Não porque eu estava em adultério, ou porque eu estava em lascívia, ou luxúria, ou sensualidade, ou coisa semelhante. Não, é porque o Senhor tem me falado para me vigiar, para me guardar os meus passos, para me ficar vigilante. Mesmo que o jugo está de pé, eu posso cair amanhã se eu não vigiar. Então a palavra é para mim. E a gente vê, irmãos, hoje que qualquer coisa é motivo. A pessoa presume de si mesmo, o irmão presume de si mesmo. E, não, fulano falou isso, parece que foi para mim. Fulano falou dessa maneira e dá a impressão que foi para mim. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que Satanás, ele tira proveito.
atento a cada palavra e ele tira proveito de situações. Aí o irmão passa do lado do irmão, ele já não consegue olhar no lado do rosto do irmão mais, mas está aqui para participar da Santa Ceia. Quer dar vida eterna, mas não consegue olhar no rosto do irmão. Ou muitas das vezes olha no rosto do irmão, até cumprimenta, até pega na mão dele, mas o coração está ardendo lá dentro dele de certo rancor. E nós sabemos, irmãos, que nós precisamos raciocinar. Tem que ter poder de raciocínio na nossa mente. Quem está entendendo? O irmão falou agora há pouco aqui, o pastor Alexandre falou agora há pouco aqui, eu posso estar sendo ajudado por alguém, eu posso estar ajudando alguém dentro da congregação, se necessário for, eu tenho que repreender, eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, eu tenho que demonstrar, e não é só aqui em cima do púlpito. Diretamente, não sabe o que significa o pastorado, não sabe? Pois é, o pastor é que é paciente, que cuida. Ele tem que chegar independente de quem está amigavelmente ligado um com o outro. Irmãos, se eu passo a mão na cabeça de um amigo meu, porque é um amigo chegado, e vendo ele cometer um erro, eu não amo a sua alma. A minha amizade é falsa, é mentirosa, é maligna. Mas as mentes não conseguem entender. Irmãos, infelizmente o que a gente contempla, o que a gente vê, é que no nosso raciocínio, na nossa mente, visto que cada um pensa de uma forma, eu achei que aquilo, eu acho que é dessa maneira, eu penso que ele falou que foi isso, mas eu não sou capaz de ir até ele para esclarecer, para conversar. A palavra nos ensina dessa forma. Ou seja, se eu pequei contra o irmão, se o irmão pecou contra mim, o que eu tenho que fazer? A palavra me ensina a ir até ele, conversar com ele. Se ele entender, se ele compreender, eu ganhei o meu irmão. Se ele não entender, a palavra diz, se ele não ouvir, leva dois testemunhos e conversa com ele. A palavra diz que se ele não ouviu, leva perante a igreja. Se não ouviu perante a igreja, tem esse tal como republicano e pecador. A palavra nos ensina dessa maneira. Mas ela não nos induz, amados irmãos, a conservar no nosso coração um rancor, um espírito de mágoa dentro da nossa alma. E o que a gente vê dentro das congregações é o que nós vemos dia após dia. Irmãos que vai falar acerca do outro, em vez de usar o termo a minha irmã falou dessa maneira, aquela mulher falou daquela maneira, ou aquele cara falou daquela maneira. Irmãos amados, a palavra do Senhor, será que nós já paramos para raciocinar o que o apóstolo Paulo quis dizer, para nós examinarmos a nós mesmos ali, a igreja aos Coríntios, a igreja que estava lá em Corinto, na ocasião da Santa Ceia. E o apóstolo Paulo, ele escreveu para que ele pudesse raciocinar, quando ele diz que é aquele que não espera uns pelos outros, ele está participando para a sua própria condenação. Será que nós já paramos para entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com essa palavra? A princípio parece ser algo tão insignificante, porque eles examinaram uma coisa assim mesmo. Nós temos depois que ele fala assim, aquele que tem fome come em casa. Não é assim ou não? Aquele que tem fome come em casa. Na congregação, quando reúne-se para poder participar do corpo e do sangue, deve esperar uns pelos outros, é assim que a palavra nos orienta. E será que foi simplesmente por nada? Será que significa, você tem algum significado? O porquê dele falar depois? Porque aquele que come e bebe dignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação e será responsável e culpado pelo corpo e pelo sangue derramado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo grave, é algo para parar, é algo para raciocinar. E o que ele está querendo dizer? Como eu falei, que várias mentes que estão pensando aqui no mesmo momento, mas o apóstolo Paulo diz, o nosso sentimento ele tem que ser o mesmo, pensar em uma mesma coisa. É necessário entender, é necessário raciocinar, que o irmão pensa de uma forma, eu penso de outra maneira. Precisamos estar ligados dentro da palavra do Senhor, vamos ouvir, vamos falar, vamos compreender, vamos entender um ao outro, e não abrir a nossa boca para denegrir a imagem do nosso irmão. A palavra diz, amados, acerca de participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra está dizendo que nós devemos esperar uns pelos outros. Por que nós devemos esperar uns pelos outros? Analise e raciocine. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não é a mente da igreja, ele não é a cabeça, não é aquele que pensa. Há várias mentes aqui pensando ao mesmo momento. Eu estou pensando acerca dessa palavra, eu estou pensando acerca do que foi tratado na reunião, eu estou pensando acerca dessa mesma mensagem que o Senhor está falando através da minha boca. Você também está fazendo isso, cada um está fazendo isso. Agora, amados irmãos, o concordar, o entender, o não compreender, pode surgir na mente de um, pode surgir na
diante do outro. É necessário, se houver dúvida, é necessário, se não houver compreensão, buscar ao Senhor e não precipitar com a língua, não precipitar com a boca. E na verdade, amados irmãos, a consideração com os irmãos, o amor fraternal, ele não pode ser de lábios, ele pode ser de língua, ele tem que sair lá de dentro do nosso coração. Isso quer dizer o quê? Que eu tirei alguém da frente de um trabalho, agora ele não é meu irmão mais, eu não considero meu irmão mais, eu sou responsável por um trabalho, eu tirei ele, agora não é meu irmão mais. Eu já cansei de falar algumas vezes, irmãos, vou falar quantas vezes é necessário. Não pode se misturar a entender aquele afeto de irmão, aquele amor fraternal com a responsabilidade de um trabalho eclesiástico que é realizado sobre a face dessa terra. É preciso ter responsabilidade, é necessário ter responsabilidade. O amor fraternal continua o mesmo, a consideração do responsável pelo trabalho, porque tirou esse, porque tirou aquele, porque repreendeu esse, porque repreendeu aquele. O amor fraternal dentro dele é o mesmo, a responsabilidade dele levou ele a tirar um, levou ele a tirar o outro, levou ele a mudar um, levou ele a mudar outro. A nossa mente tem que ser capaz de compreender essas coisas, porque isso é motivo de desavença dentro da igreja, isso é motivo de discórdia dentro da igreja. Satanás bate palma, ele ri, ele gosta disso. Porque quando alguém abre a boca e fala do seu irmão, falando como que estivesse falando com a pessoa mais vil do mundo, aquele falou isso, ou aquela falou isso, ele bate palma, ele gosta, porque ele sabe que você está começando a fazer o que ele quer, agir da maneira que ele quer, porque vai estar ou já está preparado o lugar para aqueles que continuarem e que permanecerem dessa maneira. E nós sabemos que será a condenação eterna. É preciso entender que cada um raciocina de uma maneira, cada um pensa de uma maneira. Alguns amados irmãos, eu particularmente já comentei isso, não falei com o pastor Alexandre, já falei com outros aqui, quando acontece algo, quando eu estava na frente de um trabalho, eu mesmo cooperando aqui na congregação, há situações que a gente vê que acontece, que a gente não vai falar com um, vai falar com o outro, porque você não vai abordar um, não vai abordar o outro. Você está vendo que é algo que praticamente está generalizado dentro da igreja. Então você vai falar de uma forma coletiva. Você vai pregar, Senhor, fala acerca desse assunto. Senhor, retrata esse assunto dentro da igreja. A igreja precisa ouvir. Eu não sei se é 2, se é 3, se é 4, mas está acontecendo. É preciso que seja retratado isso. E o Senhor dá a mensagem da palavra que precisa. Aí o irmão levanta lá atrás, ou pensa com ele mesmo, ou Satanás lança uma bola seca, um dardo no seu coração. É para você. Está falando de você. Está falando para nós todos, amados irmãos. Ele está falando para mim, primeiramente. Ele está falando para nós. Ele está falando para nós todos. Ou nós não almejamos herdar a vida eterna, ou nós estamos esquentando o banco aqui. Eu vou participar dessa coisa todos os dias da minha vida, comendo um pedacinho de pão, tomando cálice, amados irmãos, e chegar no último dia para a condenação. É o que a palavra nos fala, é o que a palavra nos ensina. Não basta participar. Não basta comer do pão, não basta beber do cálice. É preciso entender, alimentar da palavra. Jesus, quando diz o seu convite que desceu do céu, ele não expressava apenas o corpo e o sangue que foi constituído ali na ocasião da última Páscoa, a instituição da Santa Ceia. Ele diz o seu convite que desceu do céu, ele fala da sua própria palavra. Ele é a palavra, e alimentar da palavra é entender ela, é compreender ela. Não preciso entender o livro de Gênesis ou Apocalipse, eu preciso entender